Oi, oi. Oi. Irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Que alegria estarmos juntos para cultuar o Senhor, para adorá-lo. Queremos, irmãos, ler uns poucos versículos no Salmo 19, depois leremos outros mais, mas vamos iniciar com os 6 primeiros versículos desse salmo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins da terra. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Amém. Louvamos a Deus pela palavra do Senhor, e o nosso desejo é que essa palavra fique em nossos corações. Vamos orar, depois da oração nós prosseguiremos adorando, cantando os nossos cânticos ao Senhor hoje à noite. Vou pedir que o Davi nos conduza na palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu, agradecemos por esse domingo, essa semana que se inicia. Pedimos que o Senhor venha estar nos abençoando, venha estar abençoando esse culto, os louvores que renderemos ao Senhor, a mensagem que nos vai ser trazida. O Senhor venha estar falando aos nossos corações. Eles pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso primeiro cântico hoje à noite, Salmo 19. Vamos cantar com alegria. Deixe-me fazer um pedido. Queria pedir que, uma vez que nós temos a letra, e eu acho que é um cântico conhecido, vamos cantar, todos vocês que sabem, vamos cantar as nossas vozes sendo ouvidas na adoração, tá certo? Então vamos cantar com muita alegria ao nosso Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos,
mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Como a palavra do nosso Deus é maravilhosa. Ela é alimento e um alimento agradável. Amém. Vamos cantar o nosso próximo cântico, Canção de um Certo Pedro, um cântico novo que nós aprendemos na quarta-feira, os irmãos do louvor nos ensinaram e nós vamos cantar novamente. Penso que hoje a gente vai poder cantar melhor, uma canção do Projeto Sola. Cantemos. Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeira sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não conheci. Coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre me mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti.
me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Uma das coisas que nos fazem aprender muito sobre o nosso Deus são as histórias de personagens que nós temos na Escritura. Aqui nós temos um pouco da história de Pedro. O fato de que ele negaria, o fato de que ele entenderia isso depois, o fato que ele perceberia o tanto que ele mesmo necessitava de uma transformação. Esse cântico retrata esse tipo de coisa. Vamos cantar o nosso próximo cântico, Nosso Rei. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não ao que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem o nosso Rei, que é grande em poder. Verbo que encarnou, logo veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz. O princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vivo está. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem o nosso Rei, é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem o nosso Rei, é grande em poder. Amém. Vamos ler o restante do Salmo? Eu quero pedir que você fique de pé. Salmo 19, nós leremos agora dos versos 7 até o 14, concluindo o Salmo. Salmo 19, dos versos 7 ao 14. Assim diz: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma.
Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço também. Guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. As palavras do salmista são muito belas e depois de reconhecer o quanto que a própria palavra de Deus é maravilhosa, ele termina o salmo desejando que o Senhor o guarde de pecados intencionais, de uma vida que não agrada ao Senhor. Que seja essa a nossa postura também, que seja esse o nosso desejo também, que o nosso Deus esteja sondando os nossos corações e encontrando em nós crentes agradáveis a Ele. Vamos orar? Depois da oração nós cantaremos 2 hinos. Senhor, damos muitas graças, porque Tu és bom, que o Senhor é gracioso. Tua palavra, Deus, é luz, nos aponta o caminho adequado, nos faz ver que o Teu modo de agir, de conduzir, ó Deus, é adequado contigo mesmo. Ó Deus, muito obrigado porque temos Tua palavra para nos orientar, para nos conduzir em alegria ante a Tua face. E ó Deus, para que sejamos guardados de pecar contra Ti. Faz, ó Deus, com que andemos em retidão em Teus caminhos e glorifiquemos o Teu nome. Damos muitas graças, pedimos que o nosso culto seja agradável a Ti, nossos pensamentos, nossos louvores, nossa atitude, todas as coisas, que o Teu nome seja glorificado. Damos graças, pedimos, em nome de Cristo, a quem amamos. Amém. Queridos, vamos continuar de pé, vamos cantar o hino Louvor, vamos cantar com intensidade. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, ao Teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos.
de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém. Seja esse o nosso desejo, dar toda a glória ao nosso Deus. Vamos cantar agora o hino Vaso de Bênção. Enquanto cantamos esse hino, temos a oportunidade também de adorar o nosso Deus, ofertando para Ele, né? Então, vamos cantar o hino Vaso de Bênção enquanto cantamos. Aqueles que desejarem, sintam-se à vontade para adorar o Senhor com contribuições. Cantemos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Uma vida de fé e pureza, que assim seja. Vamos orar já esse momento em que nós louvamos a Deus e vamos ter a exposição da palavra. Pedir que nosso irmão Daniel nos conduza na palavra de oração. Poderoso Deus, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos e nesse momento pedimos-te que o Senhor esteja abençoando a palavra, pedimos que o Senhor esteja quebrantando os nossos corações, pedindo que o Senhor esteja falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Nós clamamos que o Senhor esteja abençoando o pastor, para que assim ele seja instrumento teu, Pai. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nossa leitura para a exposição vai estar em
1 João, capítulo 5, versos 6 ao 12. Peço que os irmãos, os que puderem, ainda permaneçam em pé para essa leitura. Logo após, poderemos sentar. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versos 6 ao 12. Eu imagino que todos acharam. Vamos prosseguir com a leitura. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Jesus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Queridos, queiram sentar. Irmãos, chegamos a uma passagem que ela nos traz um conjunto de questões, nos traz um conjunto de temas que merecem um pouco mais da nossa atenção. Em primeiro lugar, essa passagem ela tem um texto que consta em algumas versões e outras não. Nós queremos apresentar a nossa perspectiva sobre esse assunto. Em segundo lugar, João tem um interesse em transmitir a ideia, a doutrina, o ensino de que um cristão, alguém que é salvo, ele é realmente salvo. Ele quer transmitir certeza, ele não quer deixar a coisa nebulosa, dúbia, ele quer dar certeza. Então ele escreve esse trecho com esse propósito. Então, pelo menos esses dois assuntos nós queremos, ao passo que vamos caminhando pelo texto, nós queremos parar um pouco mais e trazer explicações maiores. Bem, chegando no verso 6, João nos diz: Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Por que João está usando essa linguagem? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. No Evangelho de João, Jesus já tinha falado com um personagem chamado Nicodemos, e João disse, citando Jesus, que Jesus conversando com ele está preocupado, ele está desejoso, ele quer saber sobre o novo nascimento. Ele chega para Jesus dizendo: sabemos que és vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Daí, Jesus pega e diz: olha, Nicodemos, importa, é necessário nascer de novo. Como assim nascer de novo? E aí Jesus fala de nascer da água e do Espírito. E aquele nascer da água em João tem várias possibilidades de interpretação. O que é que está sendo dito ali? É um nascer natural, um nascer físico, já que um neném fica dentro de uma bolsa de água? É um nascer espiritual, já que lá em Ezequiel 36 se fala desse nascimento da água e do Espírito, indicando o nascimento espiritual, nascer de novo, nascer espiritualmente,
porque o homem sem Cristo, ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente morto. Então lá em João 3, essa é a ideia, de que nascer da água e do Espírito é um nascimento espiritual. Aqui João nos está falando, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. Pode ser que João está se referindo àquilo que caracterizou o Senhor Jesus. Uma pessoa normal, o sangue como indicando a vida, e talvez aqui a água também como um indicador da vida. O interesse particular de João é salientar, enfatizar, deixar claro que Jesus era humano. Parece que João ele está lidando com oponentes do cristianismo que não reconheciam isso. Eles entendiam que aquilo que é espiritual é bom e aquilo que é material é mal. Portanto, Jesus não poderia ter corpo, ser matéria. Eles negavam isso. Eles misturavam cristianismo com filosofia grega. Por isso eles tinham essas crenças, negando o fato de que Jesus ele não poderia ter tido uma humanidade perfeita. João está se opondo a esse tipo de pensamento e ele algumas vezes dentro da carta insiste no fato de que Jesus é humano. Ele tanto é Deus como ele é homem. Pode ser que João mais uma vez tenha isso em mente. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. João coloca que o escrito dele e isso que estava sendo ensinado é um testemunho do Espírito. A igreja cristã, ela foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Irmãos, e deixe-me falar, o tanto que isso é importante. O que não faltam são doutrinas falsas, testemunhos falsos. Aquilo que quer se passar por verdade, mas não é verdade. Algum tempo atrás, eu estive lendo como começou a igreja de Mórmon. Não sei quantos de vocês já leram. Mas o fundador da igreja de Mórmon, ele encontrou como se fossem tabletes com uma revelação para os últimos dias. E nessa revelação havia uma descrição que toda a igreja cristã ela estava errada, mergulhada em apostasia, distante daquilo que as escrituras diziam. Normalmente as seitas trazem esse tipo de ensino, apontando para uma negação, dizendo que todo o cristianismo está errado e que algo novo tem que vir para corrigir toda a rota. Bem, esse é o fato. João está dizendo que o Espírito é quem dá testemunho, o ensino dele, o ensino apostólico, e aquilo que já constava como o ensino dos apóstolos é o testemunho do Espírito acerca do Senhor Jesus e acerca da verdade, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho. Esse ponto, ele merece um pouco mais de leitura da nossa parte. Nós vamos fazer o seguinte. Existe uma proposta de que esse texto, ele é um texto trinitário, explicitamente trinitário. E era bom que fosse, mas textualmente, em termos daquilo que é chamado de manuscritologia, é difícil entender isso. Como assim? Deixa eu fazer com vocês uma leitura comparativa. Os versos 7 e 8 na NVI diz assim: há três que dão testemunho. Verso 7. Agora o verso 8. O Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Deixe-me ler agora os versos 7 e 8 na Revista Atualizada. Pois há três que dão testemunho:
no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E aí segue, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. A parte que existe na Revista Atualizada e não existe na NVI é muito claro, e é uma porção que ela pode ser tomada como crucial. Agora é importante notar o seguinte: quando nós estamos olhando de maneira comparativa, nós temos aqui na Revista Atualizada assim, um testemunho mais claro da Trindade. E esse texto da NVI, ele parece que ele deixou de lado essa passagem. Veja, o da NVI diz: há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Na Atualizada: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. A pergunta é: a NVI está omitindo ou a Atualizada está acrescentando? Essa é a grande pergunta. Irmãos, eu não quero usar uma linguagem técnica, mas eu preciso trazer algumas informações que são muito importantes sobre esse assunto. Primeiro, existe um grupo de cristãos muito dedicados que estudam os manuscritos, os textos que foram copiados em grego e em hebraico. O estudo contínuo, o trabalho contínuo que esses estudiosos fazem é chamado de crítica textual, ou ainda também de manuscritologia, é o termo mais técnico. E eles estão estudando os manuscritos comparativamente. Até o século XV, os textos eles eram copiados à mão. Um escriba, alguém com habilidade, copiava os textos à mão. Nós temos preservado do Novo Testamento pouco mais do que 25.000 cópias, entre cópias integrais do texto e fragmentos. A partir do século XV, no final do século XV, foi inventada a imprensa, a máquina de escrever, bem primitiva naquele período, mas depois disso os textos passam a ser impressos. Eram criados os tipos e era feita a impressão. Bem, algo que é importante quando nós estamos lidando com esse assunto. Em primeiro lugar, é importante dizer: não é encontrado em nenhum manuscrito grego anterior ao século XIV essa porção que se encontra no versículo 7 e abrindo o versículo 8, essa parte: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e três são os que testificam na terra. Até o século XIV não tinha um único manuscrito que trouxesse esse tipo de texto. Nós temos manuscritos desde o século II. Alguns desses manuscritos bem completos do Novo Testamento, sendo um testemunho muito forte daquilo que nós temos como texto preservado. Tem duas ressalvas a essa informação que eu acabei de dar. No século XI há um manuscrito que traz essa porção, e no século XII há um outro manuscrito. Um detalhe importante é que esse texto que eu acabei de ler, ele não estava no corpo do texto, mas era uma anotação marginal, à margem do texto. Uma outra informação importante é que nenhum dos pais gregos mais antigos conhecem essas palavras, citam essas palavras. Se as conhecessem, eles a teriam utilizado. Esse texto seria central para tratar o problema trinitariano. Houve no século IV um problema que ficou conhecido, uma heresia que ficou conhecida como
arianismo. E até mesmo imperadores romanos estavam voltados, queriam favorecer o arianismo. Alguns daqueles que foram defensores do arianismo defensores do trinitarianismo. Trinitarianismo é a crença na Trindade. Tiveram que ser exilados várias vezes por serem defensores da Trindade. Tal era tenso o assunto, até que a ortodoxia ficou estabelecida como uma crença trinitária. Nenhuma das versões bíblicas antigas favorece a presença dessa fala, desse texto que eu acabei de ler. Nem mesmo a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é talvez da antiguidade um texto mais respeitado. Tem a versão siríaca e tantas outras, mas a Vulgata Latina é que tinha mais peso, o texto também não consta nela. Essas palavras apareceram pela primeira vez em um tratado em latim no século XIV, não em um manuscrito bíblico. Apenas após isso, alguns pais latinos começaram a usá-las. Então, irmãos, o testemunho que nós levantamos desses estudos feitos a partir da comparação de manuscritos nos levam a pensar que nós temos aqui um acréscimo, uma interpolação dos escribas. Nos estudos de crítica textual, de maneira geral, os escribas aumentavam, não tiravam. De maneira geral, essa era a prática. Agora, uma questão subsequente que nós temos é a seguinte: bem, se essas palavras realmente não existem, a doutrina cristã da Trindade, ela está comprometida? Nós temos ainda como continuar crendo na Trindade? Irmãos, deixe-me dizer o seguinte: a primeira coisa a ser dita, quando a igreja formulou a doutrina da Trindade, esse tipo de fala, eles usam o termo glossa, nem existia, eles não tiveram acesso. Esse texto não foi uma base para formular a doutrina. Como que a doutrina da Trindade então é formulada? Quando consideramos a doutrina da Trindade, nós mantemos, a ortodoxia cristã mantém 4 pontos. Quais são? Em primeiro lugar, a Bíblia afirma que Deus é um. Só existe um Deus. O Antigo Testamento afirma que só existe um Deus. O Novo Testamento afirma que só existe um Deus. Se você for lá em Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único, só há um. É isso que Deuteronômio 6,4 está dizendo. Tiago nos diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O testemunho do Antigo Testamento e do Novo Testamento é que só há um Deus. Mas o Novo Testamento chama 3 pessoas de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós encontramos, por exemplo, por ocasião do batismo do Senhor Jesus, uma voz que veio. Lá estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito. É muito importante destacar isso. O Novo Testamento afirma que o Pai é Deus, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, dos versos 4 a 6, há um Deus e Pai. Paulo está afirmando. Mas o Novo Testamento afirma que Jesus é Deus, em vários lugares e de várias formas. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá também, em Hebreus 1:8, é dito que Jesus, o Filho, Ele é Deus. É também uma afirmação. De diversas formas, o Novo Testamento afirma que Jesus é Deus. Por exemplo, em um certo momento, lá em João 8, isso pode ser notado, Jesus ele está discutindo com os judeus. E aí Jesus usa o exemplo de Abraão. E ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus que ouviram isso, pegaram em pedras e queriam apedrejar Jesus. Por quê?
porque aquela declaração de Jesus era uma declaração em que ele estava dizendo que era Deus. Ele contesta: por quê? Por qual das boas obras que vocês querem me apedrejar? Não, não é por causa das boas obras que nós queremos te apedrejar, é porque você está se fazendo igual a Deus. A linguagem "eu sou", Jesus colocando isso para si mesmo, está indicando que ele tinha a mesma natureza do Pai. A expressão Filho de Deus, tão mal entendido, uma expressão tão mal entendida pelos testemunhas de Jeová. Quando se você conversar 50 vezes com a testemunha de Jeová, eles vão dizer: mas olha, não, Jesus ele é apenas o Filho. Alguma coisa, alguma névoa, algum feitiço, algo muito maligno entrou na cabeça das testemunhas de Jeová, porque a expressão Filho de Deus significa idêntico ao Pai, da mesma natureza do Pai. Eles querem tomar a ideia como se a expressão Filho de Deus quer dizer que Jesus é menor do que o Pai. Não, a expressão é exatamente uma afirmação de que Jesus tem a mesma natureza que o Pai. O Espírito Santo também é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, o Espírito, o Filho e o Pai, o Filho, o Espírito e o Pai. Em Atos capítulo 5 tem lá um episódio, tem um casal chamado Ananias e Safira. Eles vendem um terreno, dão uma oferta, e eles querem dizer que deram todo o valor da venda do terreno. E aí, quando Pedro está confrontando Ananias e Safira, Pedro diz que eles tinham mentido ao Espírito, e aí logo a seguir Pedro diz: vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Pedro explicitamente chama o Espírito Santo de Deus. Nós temos o testemunho bíblico de que o Espírito é eterno. Hebreus fala do Espírito eterno. Nós temos também o dado neotestamentário de que vários dos atributos que são explicitamente reconhecidos como atributos do Pai também são atributos do Filho e do Espírito Santo. Então, o Novo Testamento diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Também é importante destacar que essas três pessoas, eles são iguais em dignidade, em força, em poder. Os atributos do Pai são os atributos do Filho, que também são os atributos do Espírito Santo. Eles são exatamente iguais. Não há a crença cristã não é que o Pai é maior, que o Filho é menor e que o Espírito Santo é um pouco menor. Não. Qualquer pessoa que crê desse modo não está subscrevendo a crença cristã. Agora, irmãos, também é importante destacar o quarto ponto no nosso entendimento da Trindade. Essas três pessoas são distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo. São pessoas distintas. Houve uma heresia no decurso da história da igreja chamada modalismo, em que eles diziam que havia um Deus que se apresentava em modos diferentes. Olha, como a água às vezes ela aparece no estado sólido, às vezes no estado gasoso, às vezes no estado líquido. Assim é Deus. Não. Deus, ele existe ao mesmo tempo em três pessoas distintas. Não é que ora ele é um, ora ele é outro, ora ele é outro. Não, ele existe ao mesmo tempo. Por exemplo, por ensejo do batismo de Jesus, a voz fala: esse é o meu filho amado. É a voz que veio do céu, é o Pai. Jesus está na água sendo batizado, e o Espírito Santo em forma de pomba vem e pousa. Os três estão ali. Os crentes são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção que é trazida sobre a igreja nos retrata exatamente o Filho, o Espírito e o Pai. Eles são distintos. Querer falar deles como havendo um Deus e também uma pessoa só que aparece de modos diferentes, isso não é compatível com a doutrina da Trindade. Então, irmãos, essa passagem
ela não diminui, não é porque ela foi uma interpolação, um acréscimo de escribas, que a doutrina da Trindade em alguma medida ela foi manchada. Não, pelo contrário. A igreja cristã, especialmente depois que isso se tornou um grande problema, a igreja cristã subscreve que Deus é um Deus trino. Ela já fazia isso antes. Alguns tinham certa dificuldade na compreensão, até que Ário apareceu com essa ideia de Jesus sendo um Deus menor. Então, irmãos, nós não precisamos temer como se nós tivéssemos, puxa vida, olha, desse modo parece que a nossa doutrina, a nossa crença na doutrina da Trindade está enfraquecida. De modo nenhum. O Deus cristão é um Deus trino, um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas. Esse é o Deus que nós cremos, confessamos e proclamamos. João então diz: há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. João está interessado nesse testemunho. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. João está interessado em apresentar Jesus como Filho de Deus, para que eles entendam desse modo e creiam desse modo. Na verdade, a igreja ou as igrejas espalhadas pela Ásia, pelo Império, já criam desse modo, mas essas seitas gnósticas, ainda que estivessem somente começando, né? Os historiadores querem dizer, não, mas os gnósticos só apareceram no 2º século. No mínimo dos mínimos, um proto-gnosticismo, ou um gnosticismo que estava começando naquele período, aparece e está perturbando a paz das igrejas com essa doutrina que eles queriam juntar a filosofia grega com crença cristã. Então, irmãos, é bem importante que nós entendamos e assim continuemos com a nossa crença e bem firmados naquilo que a Escritura nos diz. João está interessado no fato de que eles devem guardar a crença cristã e o testemunho cristão. Agora, nós temos no verso 10 algo que é importantíssimo. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. João quer distinguir, separar, deixar claro aqueles que são seguidores de Cristo daqueles que não são seguidores de Cristo. E a chave está em crer em Jesus e crer em Jesus como Ele é, Deus, o Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus? João coloca essa expressão Filho de Deus apontando para Jesus sendo quem Ele é. Ele é o Deus bendito, que do mesmo modo como o Pai é Deus, Ele também é Deus. Esse é o testemunho trazido pelo próprio Jesus, esse é o testemunho que os apóstolos davam, a comunidade apostólica, que nesse momento que João escreve a carta, provavelmente só tem João vivo como testemunha apostólica, mas todo o testemunho apostólico registrado estava em completa harmonia com o que João está dizendo. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, ou seja, Ele é Deus do mesmo modo que o Pai é. Irmãos, deixe-me dizer o seguinte, mais uma vez, deixe-me tentar clarificar essa bagunça que as testemunhas de Jeová fazem. As testemunhas de Jeová, eu digo isso porque eu já conversei com vários testemunhos de Jeová. E quando nós falamos sobre, eles batem a porta
E aí vem com aquela conversa mole deles, com aquelas blasfêmias deles. E uma das primeiras perguntas que eu faço é: como é que você entende a pessoa de Jesus? Ah, Jesus é o Filho de Deus. Ah, que bom. Eu disse: muito bem. E então você entende que Jesus, ele é o Filho, ele é Deus como o Pai é Deus? Não, peraí. Jesus, ele é o Filho de Deus. Aí eles perguntam: você tem filho? Eu digo: tenho 3. E eles dizem: então você entende muito bem que seu filho, ele é menor do que você. Eu lembro bem, um certo dia que ia passando, eu estava no portão, e ia passando um cachorro, e eu ilustrei da seguinte maneira: disse, olha, você está vendo aquele cachorro ali? Estou vendo. É o seguinte, o meu filho, ele tem a mesma natureza que eu tenho, ele tem a mesma essência que eu tenho, aquele cachorro não tem. Quando a Escritura usa a terminologia Filho de Deus, ela não está querendo dizer que Jesus, ele é gerado do Pai e por causa disso ele é menor do que o Pai. Não. Ela está querendo dizer que ele tem a mesma natureza, a mesma essência que o Pai tem. Essa foi a crença cristã desde o início. Por causa dessa crença, Jesus quase foi apedrejado algumas vezes, porque essa crença é uma afirmação explícita de que Jesus, ele é Deus, assim como o Pai é Deus. O fato é que Jesus era Deus em carne, encarnado. E como eu falei há pouco, os testemunhos de Jeová: não, mas seu filho, ele é menor do que você. Eu disse: olha, faz favor, ou você não está querendo entender, ou você está querendo mudar o assunto. Não é esse o aspecto que a Escritura enfatiza quando utiliza a expressão Filho de Deus. A expressão é usada exatamente para dizer que Jesus tem a mesma natureza. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Note que aqui João, ele não faz um contraste total. Ele diz: quem não crê em Deus. Não crer que Jesus é o Filho de Deus é não crer em Deus. É isso que João está dizendo. Quem não crê em Deus, quem não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, ou seja, que o Filho de Deus é Deus, quem não crê nesse testemunho faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Então, irmãos, deixe-me dizer o seguinte: qualquer organização religiosa, os testemunhos de Jeová, os mormons, os unicistas, são organizações religiosas? São crentes? Não. Por quê? Porque rejeitam a doutrina cristã de que Deus é um que existe em 3 pessoas, sendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Qualquer organização religiosa que rejeite que Deus é uma trindade não pode ser denominada cristã. Não são nossos irmãos. Não são, certo? Nós devemos evangelizá-los, devemos falar da graça para eles, devemos dar um testemunho da verdade para eles, quer eles recebam, quer não. Qualquer pessoa que rejeita que Jesus é o Filho de Deus está fazendo de Deus um mentiroso. Queridos, quando João escreveu isso, João estava lidando com essa possibilidade de entrar dentro da igreja cristã uma doutrina que não era compatível com a fé cristã. Por isso João escreveu o Evangelho, por isso João escreveu as cartas. É importantíssimo para o cristianismo que nós creiamos em Cristo exatamente como Ele é. João tinha essa preocupação e em nossos dias precisamos continuar a ter. Mas que é também muito importante, está reservado aqui nos versos 11 e 12. João nos diz: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. Queridos, o testemunho que nós temos como cristãos é que Deus nos deu
a vida eterna. Note aí que essa palavra deu, ela tem a ver com algo que Deus fez por nós. Não é que nós ganhamos a vida eterna, não é que nós conquistamos a vida eterna. Olha, eu lutei e eu consegui a vida eterna. Isso também é tão blasfemo, isso também é totalmente errado. Alguém que diz que pelo seu esforço conseguiu a vida eterna. É importante que nós entendamos que a vida eterna é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. A palavra aí, traduzida como deu, ela tem exatamente esse significado também de dádiva, de presente. Deus nos presenteou com a vida eterna. E o que é vida eterna? Nós pensamos na vida eterna muito em termos futuros. A vida eterna tanto tem esse aspecto futuro, mas ela também tem um aspecto presente. A vida eterna é crer em Jesus Cristo, rejeitar a nossa pecaminosidade ou admitir que nós somos pecadores, crer em Jesus Cristo, confiar somente nele para a salvação. Isso é a vida eterna. É crer no Senhor Jesus. Essa vida ela vai se revelar plenamente no porvir, mas ela já se revela hoje. Como assim? Irmãos, aqueles que têm a vida eterna, eles têm uma nova força, um novo poder, uma nova disposição, uma alegria e uma paz que não depende das circunstâncias externas, não depende se nós estamos no mundo com coronavírus ou não. Não depende se você está no emprego que deseja, se temos a família que desejamos, se temos a saúde perfeita ou não. A nossa alegria, a nossa paz estão cravados no fato de que nós pertencemos ao Senhor Jesus para todo sempre. Para todo sempre. Nós cremos nele e depois que cremos no Senhor, tudo é diferente, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas, antigas passaram, eis que tudo se fez novo, somos uma nova criação. De modo que Deus mudou então o modo como nós pensamos, o modo como nós sentimos, o modo como reagimos à tentação. Antes nós éramos escravos das nossas tentações, agora nós podemos dizer não. Por quê? Porque nós cremos em Jesus e nos foi dado a vida eterna. Nós desfrutamos no presente aquilo que desfrutaremos plenamente no porvir. Então, é isso que João está dizendo. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Como assim? E essa vida está em seu Filho. Qual que é o caminho da vida eterna? Irmãos, isso aqui é importantíssimo. Como é que podemos ter a vida eterna? Sendo pessoas legais, sendo um cidadão honesto. Olha, eu posso ter a vida eterna se eu for um cidadão honesto, se eu pagar os meus impostos, se eu for um bom vizinho, se eu for um bom marido ou uma boa esposa, se eu for uma pessoa agradável aos meus semelhantes, se eu ajudar aqueles que precisam da minha ajuda, desse modo eu terei a vida eterna. Isso é uma completa blasfêmia. A vida eterna está no Filho de Deus. Nós temos a vida eterna por meio do Filho de Deus. Não depende dos nossos atos. Nada do que possamos fazer, nada do que fazemos, nada do que venhamos a fazer vai nos dar a vida eterna. Isso seria uma maneira de barganhar com Deus. Deus não aceita barganhas. A vida eterna é resultado de nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos: eu sou sujo, pecador. Eu reconheço pelas minhas palavras, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações, eu sou um pecador. Por mais que você seja um bom vizinho, por mais que você seja uma pessoa legal, por mais que você seja uma pessoa educada, agradável, por mais que você seja um cidadão correto, um bom pai, uma boa mãe, ainda assim o pecado está em nós, ele está profundamente entranhado em nós. Isso é um fato inegável.
Mas a vida eterna, ela não chega a nós somente em reconhecermos que somos pecadores. John Bunyan, ele reconheceu durante um bom tempo que ele era pecador, mas ele testemunha que ele não conseguia crer em Jesus Cristo. A vida eterna está no seu Filho, é o que nos diz João. A partir do momento quando nós deixamos de confiar na nossa bondade, na nossa religião, nos valores que nós temos, na nossa inteligência, muitas pessoas, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal, eu sou um bom filho, eu sou isso, eu sou aquilo. Você está confiando em si. Pessoas que fazem isso estão confiando em si mesmas. Não fizeram do Filho de Deus a sua crença e não fizeram somente dele. Ainda um problema adjacente é que às vezes as pessoas dizem, não, eu creio em Jesus sim. Certa vez eu conversei com um senhor, ele era um líder comunitário, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Olha, para que o senhor seja salvo, o senhor precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Não, mas eu creio em Jesus. Mas é isso, para alguém ser salvo, o senhor não pode confiar em Jesus e nos santos. Ele disse, não, mas eu não confio nos santos. Que ótimo. Eu disse, então é isso, se o senhor creu em Jesus, o senhor é alguém que tem a vida eterna. Ele disse, sim, crer em Jesus e fazer o bem para as pessoas, né? Aí eu disse, bem, como assim? É lógico, você tem que fazer o bem para as pessoas. Meu querido, quando você adiciona a fé, além da fé em Jesus, qualquer outra coisa, não pense que essa é a fé que salva. A fé que salva reconhece que a obra de Jesus na cruz é completa, é perfeita, não carece de adições. Não é crer em Jesus e ser batizado, não é crer em Jesus e fazer boas obras, não é crer em Jesus e praticar a circuncisão, não é crer em Jesus e qualquer outra coisa, é crer em Jesus. A fé em Jesus nos transforma. A fé em Jesus, como nós cantamos hoje à noite, nos conduz a andar por fé e pureza. Mas as boas obras, elas são resultantes da fé, elas não são adicionadas à fé. É muito importante que tenhamos essa distinção. João nos diz, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho, verso 11, esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no Filho. Verso 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, João quer que o seu auditório entenda quem tem e quem não tem a vida eterna, quem é salvo e quem não é. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. É importante notar o fato que João quer dar para o seu auditório certeza, segurança. Várias pessoas dentro da igreja cristã, elas acham que um crente não pode ter certeza da salvação. Meus queridos, várias vezes no Novo Testamento nós lemos Deus nos dando certeza. Aqui ele está dizendo, quem tem um filho, ele não está dizendo talvez tenha vida, ele está dizendo tenha vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Esse é o ponto central. Se alguém crê ou não em Jesus, se alguém crê em Jesus, essa pessoa tem a vida eterna. Se alguém não crê em Jesus, essa pessoa não tem a vida eterna. Isso é muito importante. É importante destacar que algumas pessoas dizem, não, mas olha, isso é presunção. Como assim você dizer que você já está salvo? Quem sabe os que são salvos ou não é Deus. Meus queridos, o próprio Deus nos assegura. Isso não depende da nossa bondade, isso não depende da nossa sabedoria. O fato, o divisor de águas é se cremos em Jesus ou não. Como assim, Cleiton? Não, mas então quer dizer que agora eu creio em Jesus e eu posso fazer o que quiser. Desde quando?
Não, olha, essa crença aí de vocês, você está dizendo que uma vez que você crê em Jesus, você é salvo e vai permanecer salvo até a morte. Então vocês estão crendo nisso porque vocês querem pecar. Nenhum crente que é crente de verdade quer pecar. Todo aquele que nasceu de novo, ele tem nojo do pecado. O pecado é uma espécie de pedra de tropeço, não acontece porque escolhemos. O crente, ele quer exatamente andar em retidão, é isso que ele quer. Então, dizer que é presunção, dizer que não sabemos, dizer que só Deus sabe, dizer que isso depende de você, nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas oposições à crença da segurança da salvação se sustentam quando nós olhamos as informações bíblicas. Nas informações bíblicas, irmãos, nós estamos nas mãos do Senhor. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo disse também que estava certo de que essa obra seria completada. Lá em João capítulo 10, o próprio Jesus disse que aquele que está nas mãos do Pai, ele não pode ser tirado. Então ele permanece lá. Em Romanos capítulo 8, Paulo pergunta: que poderá nos separar do amor de Deus? Será a morte, a vida, os anjos, os principados, as coisas do presente, as coisas do porvir? Paulo diz: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem, deixe-me fazer o seguinte, deixe-me citá-la, lê-la. Você não precisa acompanhar, se quiser só ouvir. Ele diz, a partir do verso 31 de Romanos 8: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o que João está fazendo aqui, dizendo: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, é exatamente fazendo isso. Ele está fazendo o que em outras passagens nós já lemos: quem é de Cristo pertence a Cristo, é dele, e não existe nada, nem nessa vida, nem em outro contexto, que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A certeza da salvação não se baseia em quanto nós somos bons, se baseia naquilo que Deus fez pelo seu povo. Ele entregou o seu povo, ele entregou o seu filho no lugar daqueles que haveriam de crer. Uma vez isso feito, ele nos garante que nós estaremos com ele para sempre. Irmãos, a crença que João está nos trazendo deve nos levar a glorificar a Deus. A salvação não depende de nós, é um presente e é garantido por Deus. Queridos, dito essas coisas, eu queria trazer algumas aplicações finais.
Em primeiro lugar, nós temos um testemunho muito amplo de que Jesus é Deus, o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Negar qualquer uma dessas duas partes da mesma verdade é negar a doutrina cristã. Ele tanto foi e é inteiramente Deus e inteiramente homem, 100% Deus, 100% homem. Ele é o Deus homem. Em muitos momentos da história, não apenas naquele momento em que João escreveu, essa doutrina era negada. Ainda hoje ela é. Cuidado, estejamos prontos, estejamos atentos. Em todas as eras existem aqueles que não conseguem crer na verdade. Ensinemos a verdade, preguemos a verdade, defendamos a verdade. Também é importante destacar que o Deus dos cristãos é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus em três pessoas. Qualquer crença que diminua isso, qualquer crença que mude isso, não é uma crença que nós possamos chamar de cristã. A igreja cristã crê no Deus Trino e anuncia o Deus Trino. E em terceiro lugar, irmãos, sejamos muito gratos a Deus, porque Ele nos deu a vida eterna. Foi do agrado dEle fazer isso. Poderosamente Ele fez isso. Soberanamente Ele fez isso. Louvemos a Deus, sejamos gratos a Ele. Dia após dia precisamos reconhecer, deve estar no nosso consciente e no nosso subconsciente. Eu ando com o Senhor, não é porque eu sou bom, inteligente, legal ou qualquer outra coisa. É porque um Deus bom, agradou a um Deus bom salvar alguém mau como eu. Se hoje pensamos, caminhamos, nos alegramos com o próprio Deus, com as coisas de Deus, é porque Ele fez isso em nós e por nós. Sejamos gratos, louvemos ao Senhor, que isso apareça por meio dos nossos louvores. Por que é tão importante que no culto nós estejamos louvando a Deus cheios de alegria? Irmãos, nós não estamos louvando qualquer pessoa, não estamos para homenagear um político, não estamos para homenagear um ser humano que foi bom para outros seres humanos. Nós estamos adorando o Deus vivo e verdadeiro. Por isso que devemos louvá-lo com alegria na igreja, em nossos lares, no nosso cotidiano. Por quê? Porque um Deus bom salvou pecadores maus como nós. Sejamos gratos, louvemos ao Senhor. E se as coisas estiverem dando errado, louvemos ao Senhor. Os nossos problemas são passageiros. A verdadeira vida é a vida eterna. Se de hoje até o nosso último dia de vida tudo desse errado, nós ainda passaremos toda a eternidade com o Senhor. E nem todos os problemas da vida podem ser comparados a essas bênçãos. Isso não vai acontecer porque o Senhor, Ele está conosco para nos usar, para fazer instrumentos dEle, para nos abençoar. Ele nos direciona, Ele nos livra, Ele nos guarda, porque somos dEle, porque pertencemos a Ele. Então, em todos os momentos, louvemos ao Senhor, porque Ele nos deu a vida eterna. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra, como ouvimos hoje à noite. Somos gratos pelo testemunho inequívoco que temos do Filho de Deus. Ele é Deus, desde toda a eternidade, sempre foi Deus. Louvamos o Teu nome, Deus, porque esse testemunho foi preservado e chegou a nós.
Vivemos 2000 anos depois da ocorrência dos fatos e esse testemunho chegou a nós e nós cremos. Muito obrigado, Senhor, louvamos o Teu nome. Também, Deus, te agradecemos porque cremos em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três iguais em poder, dignidade, honra, os três igualmente majestosos. Ó Deus, louvamos o Teu nome. Louvamos o Deus Todo-Poderoso, que existe em três pessoas. Damos-te muitas graças, Senhor, porque nos deste a vida eterna. Não por causa da nossa bondade, não por causa da nossa justiça, mas porque foi do Teu agrado assim fazer. Damos-te graças, pedimos que o Senhor nos dê um coração cada dia mais grato, cada dia mais transbordante, cada dia mais alegre. Assim fazemos em nome de Cristo, a quem nós amamos. Amém. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu quero,